Oi! Na aula de hoje nós vamos ver as principais funções oxigenadas dentro da química orgânica. Cada função ela vai ser distinta através da fórmula estrutural ou até da fórmula molecular, ou seja, visualmente eu vejo que na minha molécula tem algum oxigênio ali, algum heteroátomo oxigênio, o formato que ele está, quem está acompanhando ele, se está na ponta, se está no meio. Então eu vou observar e vou enxergar esse oxigênio para poder distinguir que função orgânica é essa. Essa maneira que o oxigênio vai aparecer, olha, você pode notar que são maneiras diferentes, nós chamamos de grupo funcional. É aquilo que a gente observa então na molécula. Ainda a gente pode reconhecer a molécula através da nomenclatura, através do seu nome. Então a gente vai observar aqui também que cada função orgânica vai ter uma maneira de expressar o nome dela. Então se a molécula, o exercício, trouxer apenas o nome dessa molécula, é através dessas terminações, ou seja, lá o sufixo do nome da orgânica, que vai te representar e reconhecer que função orgânica é essa que você está trabalhando, certo? Lembrando então que nós já vimos a primeira função, são os hidrocarbonetos, são aqueles que não apresentam heteroátomo nenhum, apenas carbonos e hidrogênios. Nós temos umas aulas anteriores aí que vão falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Se você tiver dificuldades aqui, precisa rever aquelas aulas. Lá eu mostro que o nome da molécula orgânica é composto por 3 partes: o prefixo, que representa o número de carbonos, o infixo, que vai representar o tipo de ligação que existe entre eles, e também o sufixo. Então é o sufixo que nós vamos trabalhar hoje, porque o número de carbonos é estabelecido em cada molécula, vai ter sempre o seu carbono. Para ser molécula orgânica tem que ter carbono, né? Então o prefixo sempre vai aparecer em todas, o infixo também. O que vai mudar aqui, esse nome que eu trago aqui, é o infixo, é o sufixo, é o finalzinho, in é a parte do meio, é o sufixo que vai estar mudando. E para a gente relembrar, eu trouxe aqui também que os principais sufixos, prefixos, lá a primeira parte dos carbonos, elas são específicas para a química orgânica, são esses 4 aqui. Então, quando a molécula tiver um carbono, é met, 2 et, 3 prop, 4 but. Então, esses prefixos são bem importantes. Depois de 4, a gente usa prefixos da matemática. Pent, hex, hept, oct, non e dec. Tá certo? Então, prefixos da matemática, conforme o número de carbonos. O meu infixo é relativo aos tipos de ligações. Se eu só tiver ligações simples, eu uso an no meio do nome. Se eu tiver dupla, eu uso en. Se eu tiver tripla, eu uso in. Lembrando que se eu tiver 2 duplas, eu vou usar di, en. Se eu tiver 3 duplas, eu vou usar tri, en. Eu tenho que numerar a cadeia para dizer onde está essa dupla. Então, vai ter 2 números, 3 números. Se tiver 3 coisas iguais, tem que ter o tri, tem que ter 3 números. Isso a gente também utiliza para as ramificações. Se eu tiver mais do que uma ramificação igual, eu tenho que usar prefixos de quantidade, di, tri, colocar os seus devidos números. A gente vai fazer alguns exemplos na aula de hoje também. Se a minha molécula for um hidrocarboneto, o sufixo vai ser o, note, nenhum terminará aqui em o, ó, todo mundo termina diferente, esse aqui até tem o o, mas ele tem essa outra parte que já diferencia, mostra que tem um óxido de oxigênio. Nos hidrocarbonetos não, vai terminar sempre em o. E eu trouxe aqui também as 3 principais ramificações. Ramificação é quando você tem mais de uma opção de carbonos. Você segue reto, ou você desce, ou você vai... Então, quando bifurca o número de carbonos ali, sofre essa bifurcação, quer dizer que existem ramificações. Se a ramificação tiver um carbono, ela se chamará metil, met por causa de um carbono, e toda ramificação termina em il, ó, todas as 3 estão terminando em il. Se tiver 2 carbonos, etil, de et. E se for um benzeno, uma molécula aromática, tiver o benzeno e ele for a ramificação, não for a cadeia principal, ele se chamará fenil.
Essa aula aqui tá toda prontinha. Se você não entender, revisa ela, porque ela é bem importante. Afinal, é a base para que a gente agora só mude o finalzinho do nome, certo? Então, vamos às nossas funções oxigenadas? Eu trouxe só as principais, tá, gente? Se precisar de maior aprofundamento, se você precisar de uma aula só de álcool, eu tenho certeza que você encontra aí no YouTube mesmo. Então, eu trouxe aqui para vocês as 3 primeirinhas aqui. Elas estão separadas aqui entre as linhas vermelhas, porque formam um bloquinho muito parecido. Elas têm semelhanças que você precisa distinguir e ficar bem atento. Então, a primeira é a função álcool. A função álcool, ela vai possuir a hidroxila. Hidroxila é isso daqui, ó, um OH. Vamos escrever? Hidroxila. E essa hidroxila é o hidrogênio com oxigênio, precisa estar num carbono que só faz ligações simples, ou seja, um carbono saturado. A molécula até pode ter ligações duplas, triplas, mas não no carbono da hidroxila, ok? Então isso é bem importante para ser um álcool. Por quê? Porque se eu observar, olha só, se a minha hidroxila estiver no carbono de dupla, já não é mais álcool, será um enol, tá? E se a minha hidroxila estiver ligada num benzeno, direto no benzeno, também não é mais álcool, será chamado de fenol, e isso muda bastante. Erra se você dizer que isso aqui é um álcool, e isso aqui, tá? Ou se isso aqui é um enol, então precisa ser num carbono simplesinho. Vou colocar aqui para vocês um exemplozinho para que a gente consiga distinguir bem isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos colocar um OH. Esse é álcool. Se aqui for uma ligação dupla, esse é um enol. E se a hidroxila estiver direto no benzeno, aí nós vamos ter um fenol. Vamos trabalhar agora a nomenclatura de cada um. Deu para distinguir, né? Então, fique bem atento. Para trabalhar a nomenclatura, lembrando, número de carbonos, infixo, tipos de ligação, segue tudo, ó. Vamos esquecer o OH, vamos pensar só então nessa parte do número de carbonos. Tem 2 carbonos, então trabalhe com o et. Só tem ligações simples entre os carbonos, e todo álcool, como é o caso aqui, meu grupo funcional, eu vejo que é um álcool, vai ser terminado em ol. Então, a minha cadeia é pequenininha, tanto faz onde que está a minha hidroxila. Está no carbono 1, está no carbono 2, eu não vou precisar numerar, porque a cadeia está pequenininha. Se ela fosse maior, eu precisaria numerar. Já faço esse exemplo. Então, só para dizer, etanol é o álcool que a gente observa aqui nesse exemplo. Lembrando que todo carbono precisa fazer 4 ligações, você precisa preencher com os hidrogênios aqui, certo? Se aqui tem uma ligação, para esse carbono faltam 3 hidrogênios. Se aqui tem 2 ligações, para esse carbono faltam 2 hidrogênios. Eu preencho bem bonitinha. Eu só não vou fazer para não perder muito tempo e não ficar muito poluída a minha imagem. Mas sempre tem que ter os hidrogênios, certo? Então, esse é o etanol. Inclusive, molécula muito conhecida, viu? Das oxigenadas, com certeza essa é a mais falada. Etanol é o álcool. Álcool combustível, álcool gel, é o mesmo álcool. Álcool, inclusive, da bebida também é o etanol, tá? Só que diferencia aí um pouco na mistura. Ele não vai estar puro em nenhuma das situações. Então, dependendo da mistura, da composição, da quantidade, da porcentagem dele, vai se tornando aí específico para cada caso que a gente utiliza, tá? Nós também temos um outro álcool bem importante, que seria esse daqui, ó. Com um carboninho só, muda o número de hidrogênios, né? Aí vai virar o metanol, mete um carbono, metanol também é um álcool bem conhecido e importante, tá? Porém, esse faz mal, não pode ser bebido. Vamos agora aumentar um pouquinho a nossa cadeia para a gente ver o que eu tenho de possibilidades aí para o meu álcool. Vamos pegar aqui uma cadeia um pouco maior, por exemplo, e eu coloco o meu álcool aqui, ó. Então, agora eu vou começar vendo onde está a minha cadeia principal. Minha cadeia está aqui, ela possui 4 carbonos, então o meu nome começa com but. Se só tem ligações simples, vou colocar aqui vai virar butanol.
porém eu tenho que dizer em qual carbono está. Poderia estar no primeiro carbono, né? Então, eu vou só aumentar aqui um pouquinho, olha. Vamos colocar uma ligação tripla aqui, ó. Tem problema? Ele continua sendo álcool? Não muda nada, continua sendo álcool. O que mudaria seria uma dupla no carbono da hidroxila. Como o meu carbono da hidroxila, ó, é um carbono simples, é um carbono que só tem ligações simples, então continua sendo álcool, ok? Agora, eu tenho que dar nome para ela e eu tenho que dizer onde tem tripla? Tem, mas onde? Tem hidroxila? Tem, mas onde? Eu não posso simplesmente jogar tudo isso aqui no nome e dizer, é um butinol, né? Porque vai ter in e vai ter ol. Não é só um butinol, eu tenho que dizer, porque a posição, olha, eles podiam estar mais vizinhos, ou a hidroxila podia estar lá na outra ponta. Então, tudo isso precisa ser numerado. O nome precisa ter número a partir do momento que eu tenho muitas coisas, ou quando a cadeia for grande, certo? Então, vamos numerar aqui pela pontinha. 1, 2, 3 e 4, certo? E aí eu vou começar a colocar aqui no meu nome, colocando aqui no meu nome agora, ó, a ligação tripla. Ela está entre o carbono 1 e 2, então eu vou colocar o número 1 e vou expressar, ó, em ligação tripla no carbono 1, porque ligação ela sempre vai estar entre 2, eu sempre pego o número menor, ok? E vou terminar agora. Coloquei o número de carbonos, coloquei o tipo de ligação e também preciso colocar a função, que é o meu álcool. Então, no carbono 3 está o meu álcool. No carbono 3 está o álcool. É assim que eu vou numerar e é assim que eu vou denominar essa molécula aqui. Na hora de desenhar moléculas orgânicas, vamos fazer o processo inverso. Eu posso pegar por aqui, ó. Quantos carbonos? Começo sempre pelo número de carbonos, pelo esqueleto ali, tá? Quantos carbonos tem? 4. 1, 2, 3, 4. O que é isso daqui? No meu carbono 1 tem uma tripla. Então, posso começar de qualquer lado, isso não vai importar. No meu carbono 1 tem uma tripla. E o que mais? No meu carbono 3 tem uma hidroxila. No meu carbono 3, se esse aqui é o 1, 2, 3, tem uma hidroxila. Preenche com o número de hidrogênios e fecha. Acabou o desenho. Viu? Super fácil. Tem que dar o mesmo desenho. Note que é o mesmo desenho, ela só ficou invertida. Isso não é um problema, porque as moléculas, né, vibram, estão em movimento, tal. Então, para ela estar para um lado ou para o outro, isso não importa. O importante é esse distanciamento ser igual, o número de carbono ser igual, tudo bem certinho, certo? Vamos pegar, então, aí mais exemplos para a gente trabalhar. Agora vamos para um enol. Enol seria isso daqui? Sim, eu tenho que ter a ligação dupla na minha hidroxila. Vamos colocar aqui agora uma ramificação, para ficar aí, exemplificar bastante as coisas, certo? Então, eu observo o seguinte, que a função é enol, mas para eu dar nome, eu tenho que encontrar a cadeia principal, porque essa cadeia, ó, tem bifurcação, tem ramificação. Na cadeia principal, quando eu tiver funções que não sejam o hidrocarboneto, obrigatoriamente a cadeia principal tem que conter o heteroátomo. Ele tem que estar ligado nela, tem que estar dentro dela. Nesse caso aqui, ó, ele está ligado nela. Então, a minha cadeia principal já começo logo por essa pontinha para não excluir essa parte, certo? Venho grifando, olha aqui, ó, tanto faz, se eu subo, se eu desço, tanto faz. Se aqui tivesse duplas ou triplas, eu teria que subir. Se aqui tivesse um número maior de carbonos, eu também teria que subir. Mas como ficou no tanto faz é tanto faz, certo? Agora, na hora de numerar, eu vou dar preferência pela ponta direita, já que eu tenho já coisas aqui, essas coisas têm que ficar com números bem pequenininhos, os menores possíveis, certo? Então, aqui o meu carbono 1, o meu carbono 2, o 3 e o 4. Na hora de dar nome, eu observo que ela ficou bem nítida a minha ramificação. Essa ramificação aqui é um metil, porque só tem um carbono, então é met. E eu começo o nome sempre pela ramificação. Lembram da aula passada? Então, eu tenho que informar qual é o número que está essa ramificação. Essa cadeia ela é pequenininha, nem precisava, mas para cadeias maiores. Então, eu vou seguir a regra com o número para que você não esqueça.
eu indico em qual número está, olha, o meu metil, ramificação com um carbono. Venho para a minha cadeia principal, é um but, porque tem 4 carbonos. Entre o carbono 1 e o 2 tem uma dupla é em, mas entre 1 e 2 eu escolho o número menor. Precisa colocar o número? Sim, precisa, para dizer que a dupla está no meu primeiro carbono. E ainda a minha hidroxila, que é o meu grupo funcional, que está no carbono 2. 2-ol, esse é o nome do meu enol. Fica bem parecido com álcool, certo? Porque também vai terminar em ol. Porém, você tem que observar. Ah, terminou em ol, mas tem uma dupla. E eles estão no mesmo carbono. Se você sentir dúvida pelo nome, que isso daqui é um enol, desenha. Desenhe e veja. O carbono da hidroxila está no mesmo carbono da dupla, então isso não é álcool, é enol. Tome bastante cuidado, ok? A nossa terceira, então, que também contém hidroxila, é o fenol. O fenol é bem fácil, muito, não tem complicação, né? Porque a hidroxila vai estar direto no benzeno e ele é a minha cadeia principal. O benzeno se torna a cadeia principal. Portanto, o que vai acontecer? Pode aparecer só isso e o nome vai ser o quê? Fenol, tá? Ou pode aparecer aqui ramificações, etil, metil, lembrando que com 3 carbonos a ramificação é o propil, que pode ser o N-propil, pode ser o isopropil, tá? E outras ramificações maiores que existem, eu só passei as pequenininhas mesmo. Então, você pode ter coisas presas aqui no meu fenol. E aí, então, eu só acrescento. Já posso fazer um exemplo para vocês. Se eu não chamar de fenol, eu posso chamar também de hidroxibenzeno. Benzeno, hidroxi. Então, hidroxibenzeno ou fenol é a mesma coisa, ok? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho para que a gente desenvolva aí um pouquinho mais. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Sobre o álcool, eu posso ter mais do que uma hidroxila. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Ó, eu posso ter aqui um diol ou diálcool. Antes eu tinha um monoálcool, agora eu tenho diálcool, posso ter triálcoois, poliálcoois, com várias hidroxilas, isso não impede nada. Na hora de escrever o nome aqui, eu colocaria prop, não tem ramificação, então eu vou direto para a cadeia principal. Prop, só tem ligações simples entre os carbonos, então e agora eu vou dizer, ó, tem 2 hidroxilas. Onde elas estão? Uma está no carbono 1, que eu tenho que numerar, ó, 1, 2 e 3. Então, uma está no meu carbono 1, vírgula, a outra está no meu carbono 2, uso o di e termino com ol de álcool. Por que eu coloquei di 2 números? Porque sempre que eu tiver 2 coisas iguais na minha cadeia, 2 ramificações iguais, 2 ligações duplas iguais, 2 grupos funcionais iguais, é assim que a gente expõe. Coloca os 2 números separados por vírgula e uso de. Se eu tivesse 3, fosse um triálcool ou um triol, eu colocaria 3 números e colocaria o tri. Quer ver eu fazer um exemplo rapidinho? Vamos supor que o meu terceiro álcool está aqui, ó, no carbono 1, certo? No carbono 1. Então, eu ia colocar aqui assim, ó, 1, 2, triol. Note que, então, eu usei 3 números obrigatoriamente, expressei o tri e até os números se repetiram. Isso não é um problema, aliás, ao contrário, é um dever. Você tem que expressar que os 2 álcoois estão no mesmo carbono. Se você não coloca isso, na hora de desenhar, como que você vai imaginar onde está o terceiro, certo? Então, mesmo que os números se repitam. Poderia colocar os 3 álcoois no mesmo carbono? Poderia, e desde que o carbono faça 4 ligações, não teria problema, certo? Então, isso aqui é bem importante. Vamos voltar para o fenol ali, porque também vai poder aparecer mais do que uma hidroxila no fenol, tá, gente? Isso não é um problema. Mas vamos representar aqui, ó.
Eu quero relembrar aqui com vocês, então, ó, esse é o hidroxibenzeno ou fenol. Não importa a localização da hidroxila. Pode colocar molécula cíclica, isso não importa. Onde ela estiver, é o carbono número 1. Ele é bem importante, ele é o grupo funcional. Então, aqui está o meu carbono 1. Aqui está o carbono 1. Vamos supor que aqui eu tenha um etil, ó. Ramificação com 2 carbonos. Um etil. Então, vou repetir. A hidroxila é o carbono mais importante. Então, ele é o carbono 1, 2, 3. E eu começo a dar o nome pela ramificação. Então, 3-etil benzeno. Acabou-se. Quem que é o benzeno? Ah, peraí. Fenol. Opa, me empolguei aqui. Fenol. Só benzeno é só isso daqui, né? Eu tenho que expressar a hidroxila. Então, no carbono 3 tem um etil e o resto é o meu fenol, ó. Tá? Ou, assim, 3-etil, 1-hidroxi, benzeno. Vou até simplificar aqui para não perder muito tempo. No carbono 3 tem o etil, no carbono 1 está o hidroxi e o benzeno. Na hora de desenhar isso daqui, você vai escolher. O carbono 1 você quer colocar aqui? Beleza, então o carbono 2, 3, ou então, sei lá, carbono 1, 2, 3, tanto faz. Você quer colocar a hidroxila aqui no carbono 1, na hora de desenhar, você escolhe qual que é o carbono 1. Cadeia fechada, você que escolhe. Cadeia aberta é sempre da ponta, né? E aí você vai colocar. Outra opção que a gente ainda tem aqui é trabalhar quando você tem no benzeno duas coisas presas. A última aula a gente trabalhou, lá procura a minha explicação sobre nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Que explica isso. A hidroxila aqui e o etil. Então, eu tenho duas coisas no meu benzeno, eu posso utilizar a nomenclatura orto, meta e para, tá? Nomenclatura orto é quando as duas coisas são vizinhas, ó. Aqui, não importa. Então, uma ao lado da outra, não é o que nós temos. Nomenclatura orto da próxima é meta. A nomenclatura meta é quando você pula um e aí vem a outra coisa que está presa no benzeno. Nesse caso aqui, ó, pulou um e já aparece. Então, como que eu vou colocar aqui, ó? Assim, meta etilfenol. Ou só o M minúsculo já me representa a posição meta, ok? Meta-etilfenol. E ainda eu tenho a posição para, é aquela que fica bem oposta, né? Se a hidroxila estivesse aqui, o etil estaria aqui, ó, certo? Isso aqui tudo, então, tem que dar uma retomada. O importante é que fenol é esta representação da hidroxila com o benzeno, beleza? Agora nós temos aqui, ó, mais duas funções que eu separei, deixei elas meio juntinhas, separei do resto. Por quê? Porque essas duas funções, elas também têm coisas semelhantes. A coisa semelhante aqui é esse C-dupla-O aqui, ó. Esse C-dupla-O, a gente chama ele de carbonila. A carbonila é o C-dupla-O. Porém, ela pode aparecer em situações diferentes. Se ela aparece na ponta, então eu vou colocar assim, ó, esses 3 pontinhos, quer dizer que pra cá tem carbonos, ok? Na ponta, ela tá aqui numa extremidade, ó, o C-dupla-O. O que vai acontecer com essa carbonila aqui, ó? Ele tem uma ligação, mais 2, 3, vai faltar um hidrogênio para fechar as 4. Então, sempre na pontinha, o C-dupla-O vai ganhar esse H. E aí, a gente chama esse grupo do aldeído aqui de CHO, ó, CHO, porque vai aparecer o C-dupla-OH sempre vai ser assim. E isso, então, será o nosso aldeído. E a nomenclatura de aldeídos termina em AL. Agora, se a carbonila estiver no meio, ó, vou colocar os 3 pontinhos, representando que tem carbonos para os 2 lados. A carbonila está no meio, pode ter um carbono aqui só e um carbono aqui, não importa. E tá no meio. Daí já não ganha o hidrogênio, ó, porque aqui já fez 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então, a cetona não vai hidrogênio, é só carbonila mesmo. Então, esse é o nome da função, e a terminação do nome vai ser em ona.
Então são duas assim bem, aqui elas se misturam, mas aqui na nomenclatura é muito distinto, muito diferenciado. Vamos ver um exemplo de cada uma? Nós temos então que o aldeído estará sempre numa ponta, pode ser ponta do lado esquerdo ou pode ser ponta do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, eu quero trabalhar. Ó, tá aqui ele, o show, né? Ele aparece aí e aí eu venho e dou o nome para a cadeia normal. Ela pode ter dupla, ela pode ter tripla, ela pode ter ramificação, junto tudo isso, mas no finalzinho eu termino em AL. Um detalhe legal até aqui é que o AL não precisa numerar. Por quê? Porque ele está sempre na ponta e ele é sempre o carbono 1. Então não preciso dizer 1 AL, não preciso colocar um número para ele, tá? Eu vou fazer esse aqui bem rapidinho. Escolhemos a cadeia principal, começa sempre pela ponta que tem o grupo funcional, certo? Aqui eu não desço, eu venho, porque aqui eu tenho uma tripla, ó, tento deixar ela envolvida. Tenho aqui um etil, que é a minha ramificação, então esse aqui é o meu carbono 1, que está com o grupo funcional, carbono 2, 3, 4 e 5. Na hora de dar nome, começo sempre pela ramificação. Esse é um etil, porque tem 2 carbonos e toda a ramificação termina em U, beleza? Terminou a ramificação, vamos para a cadeia principal. Primeiro, número de carbonos, 5. 5 é pente. 5 é pente. O que nós vamos ter? Nós temos uma dupla, nós temos uma tripla. Vamos começar pela dupla por ser ordem alfabética. A dupla está aqui, ó, entre o carbono 2 e o 3, eu escolho o carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho a dupla, que é o EN. A tripla está entre o carbono 4 e o carbono 5, então eu escolho o 4, sempre o menor. Ó, 4 IN e AL de aldeído. Acabou meu nome. Ficou mais extenso esse, mas ficou bem completinho para que você vá relembrando aí essa questão de ramificação de duplas e de triplas. 3 etil, pente 2 EN, 4 IN, AL. Então, assim, se te passarem apenas o nome, perguntarem qual é a função orgânica, na hora você vai olhar e vai falar aldeído, termina em AL, beleza? Agora vamos para um exemplo de cetona. A cetona, aqui o aldeído tem alguns detalhezinhos aí, vou passar também rapidinho. Olha, existe dentro da química orgânica um outro prefixozinho para quando a molécula tiver um carbono e 2 carbonos. Ó, quando ela tiver um carbono, pode aparecer o prefixo form. E quando ela tiver 2, pode aparecer o prefixo acet. Acet e form substituindo met e et. Então, um exemplo aqui seria esse, ó. C-O-H. Vamos fechar aqui a quarta ligação do carbono. Então, é um aldeído, tá vendo? Um aldeído que só tem um carbono. Então, esse é o metanal. Metanal. Mete um carbono, só tem ligações simples entre carbonos, então nem tem 2 carbonos e é um aldeído. Mas ele pode ser chamado também, ó, um carbono de formaldeído. Formaldeído, então é quando eu tenho forme um carbono e aldeído, é a junção dos dois, uma segunda maneira de dar nomenclatura, que é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, aceita essa nomenclatura. E ela vai aparecer o form e o acet também para outras funções orgânicas, tá? Então é importante passar e vocês saberem dele. E também eu poderia ter com 2 carbonos, ó, né? Que daí eu uso o acet, ó. Lá vem meu aldeído, preencho aqui com o número de hidrogênios. Esse daqui é o etanal, certo? Etanal. 2 carbonos, ligações simples entre carbonos, aldeído, que é o show aqui da minha ponta. Mas ele vai ser conhecido também como acetaldeído. Acetaldeído. Vai acontecer, então, esses dois aí. Um detalhe sobre o metanal, que é o formaldeído,
Se eu misturar o metanal com 40% de água, ele vira formol. Formol, ó, do forme aqui, ó, tá? Então, formol é aquela substância onde a gente mergulha a matéria orgânica morta para ela não decompor, né? A gente geralmente encontra lá os animaizinhos mortos dentro de um líquido. Aquele líquido é o formol, ele preserva aí a matéria para não apodrecer. Então, eu passei isso aqui para vocês porque é bem comum aparecer o formol e por ele terminar em ol aqui, o pessoal acha que ele é um álcool. Cuide, formol é o metanal ou formaldeído, ele é um aldeído. E para terminar, o nosso aldeído, ele pode aparecer aqui, ó, junto do benzeno. Só que daí o carbono dele, o Cho, tem que estar para fora do benzeno, ó. Porque não tem como encaixar dupla aqui no benzeno, né? Por causa das 3 ligações duplas que ele já tem. Então, vai aparecer assim. Esse daqui é o benzaldeído. Juntou tudo, ó. Benzeno, né? Benzaldeído. Ok? Então, são 3 aldeídos aí importantes, tá? Para que vocês reconheçam. Vamos para agora as cetonas. Como eu falei, a cetona, ela vai ter também a carbonila, porém a carbonila tem que estar no meio. É o que nós vamos ver de exemplo, então, agora. Ok? Vamos pegar aqui, ó. A menor cetona possível é essa daqui, né? Porque ela tem que estar no meio, tem que ter carbono nas pontas. Mas ela pode estar também, olha só, fechada, cadeia fechada e ter uma cetona, olha aqui, ó. Tá no meio, tá vendo? Isso não teria problema. Então, essa daqui a gente chamaria de propanona. Propanona. Por quê? Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. Iona de cetona, olha ela aqui, tá? Preenche com os hidrogênios, bonitinho e tudo mais. Se tiver ramificação, coloca junto. Se tiver ligações duplas, triplas, coloca como a gente estava aprendendo. Por que eu não coloquei número nessa propanona? Porque como ela tem que estar no meio, não preciso pôr. Mas se eu quisesse colocar o número numa cadeia maior, eu teria que colocar o número de onde está essa carbonila. Ou se eu tiver duplas, triplas, né? Cadeia maior de tudo tem que ser com número. Se eu quisesse colocar número, seria o número 2, ó. Ficaria 2, ona. Não tem problema. Só não precisa porque ela não pode ficar na ponta. Então, o único carbono dela tem que ser o 2 mesmo. É o caso aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar um metil aqui e outro metil aqui na minha cadeia fechada? Vamos trabalhar com isso daqui? Então, eu vou começar numerando a cadeia. Cadeia fechada, você escolhe quem é o carbono número 1. Carbono número 1 é o do grupo funcional, é o mais importante. Daqui eu já vou para lá, ó, para fechar o carbono 2, o carbono 3 e aqui o 4 que não vai ter nada. O que eu tenho no carbono 2 e 3? Eu tenho 2 ramificações, ó, 2 metis. E o nome tem que começar pelo metil. São 2 ramificações iguais, então eu tenho que juntá-las e usar o di e colocar 2 números. Quais? 2,3 dimetil. Por que é metil mesmo? Porque met é um carbono só. Agora, ciclo. Por que ciclo? Porque a minha cadeia principal, ó, está fechada. Ciclo. Quantos carbonos tem no meu ciclo? 4. Qual é o prefixo? But. Então, ciclo, but. Só tem ligações simples entre os carbonos? Só. Então, an. E agora, se eu quiser colocar o número 1, posso, mas também não vou precisar. Por quê? Porque, obviamente, a cadeia principal tem que estar no o grupo funcional tem que estar no carbono 1. Mas, se você quiser, pode. Então, 1, ona. Coube. Esse é o meu nome, então. 2, 3, dimetil, ciclo, but, an, só ligações simples, ona, porque isso daqui é uma cetona, carbonila no meio, ok? Tudo isso daqui precisa ser bem treinado. Então, eu sugiro, pegue nomes, reconheça a molécula, faz o desenho a partir do nome,
Pegue moléculas, tente dar nome, tente reconhecer função. Isso aqui é todo um trabalho agora de praticar, certo? Aqui os 3 últimos, eu também deixei eles mais ou menos separadinhos. Os 2 primeiros ali por causa do nome. Éster e éter são muito fáceis de ser confundidos, esses 2 nomezinhos aí, certo? Então, mas o grupo funcional, o visual delas, não é, ó. Pode observar. O éter é aquele que tem um único oxigênio no meio da cadeia, ó. Vamos colocar os pontinhos aqui, expressando que tem que ter carbono dos 2 lados, certo? Então, com isso, eu vou ter um oxigênio simples lá largado no meio da cadeia. Já o éster, você pode associar aqui o éster, ele tem um nome um tiquinho maior, né, por causa do S, e também tem aqui um oxigênio a mais. Então, o éster é outro grupo funcional que também precisa estar no meio. Olha só, vai ficar esses 2 oxigênios no meio da cadeia. Ele forma até assim, ó, 2 degrauzinhos até, tá? Então, a diferença tá aqui. Éter é só um oxigênio e esse oxigênio estará no meio. Para dar nome para o éster, eu vou separar as 2 partes de carbono para um lado e para o outro. Olha, tem 2 partes de nome. Então, eu vou pegar a parte menor, às vezes a parte menor está pelo lado direito, às vezes está pelo lado esquerdo, não importa, e vou juntar com o oxigênio, olha, ó, tá? Então, pego aqui, quantos carbonos tem? Tem um só, então mete. Tem ligações duplas, triplas, tal, não sei o que? Não. Tem ramificação? Não. Então, é só um MET e já junto com o oxi, ó, metoxi. Se tiver 2 carbonos, etoxi. Se tiver 3 carbonos, propoxi. 4 carbonos, butoxi. Seguindo aqui as minhas nomenclaturas, ok? Então, primeira parte, a parte menor, junto com o oxigênio. Coloco um hífen e agora separo a outra parte. Porém, essa outra parte, olha, ela não tem oxigênio, então eu vou dar nome para ela como se fosse um hidrocarboneto. Como seria o nome desse hidrocarboneto? Esquece todo o resto. Seria etano, ó, et-an-o. E é isso que eu faço. Etano, metoxietano. Se eu pedisse para você desenhar o propoxibutano, olha lá, ó. Tem que reconhecer que esse é o nome de éster, tá vendo? Não termina em ol, em al, em ona, nada disso. Mas ele tem esse oxi aqui e tem 2 partes de nome que tem que te remeter ao éter, ok? Então, eu vou olhar aqui, ó. Propóxi tem quantos carbonos? 3. 3 carbonos e o óxido de oxigênio, ok? Agora, a outra parte do nome é o meu hidrocarboneto, um butano, propoxibutano, certo? Então, esse seria o meu éter, só um oxigêniozinho simples aqui no meio dos meus carbonos. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo importante para falar aqui dos éteres. Quando eu tiver o benzeno, ele pode aparecer também, tá? Se ele for a parte menor, vamos supor aqui, ó, que eu tenho benzeno. Ó. Eu tenho que a parte menor é essa primeira parte aqui, certo? Então, eu tenho 2 carbonos, etoxi, e esquece agora de tudo e analisa isso aqui como se fosse um hidrocarboneto. Eu chamaria de quê? Benzeno. Ok? Agora, se a minha parte menor for o benzeno e eu tiver aqui o oxigênio e tiver outras coisas aqui, uma parte maior, vamos colocar até outro benzeno, vamos supor. Olha lá. Então, um dos 2 vai ter que encaixar com oxi. Eu vou pegar um e vou chamar de fenoxi, ó, fenoxi, ok? E o outro é o benzeno
porque daí é a parte do hidrocarboneto. Então, toda vez que o benzeno estiver ligado ao oxigênio e for a parte menor, mais simples, você chama de fenóxi. Se ele for a outra parte maior, que você vai tirar o oxigênio, você chama ele de benzeno. Ok? Então, pode aparecer aqui éter aromático, ou seja, com o benzeno. Beleza? Vamos para a nomenclatura agora do éster. Os ésteres, então, eles têm que ter carbonos, carboninhos, o oxigênio dupla O, e ainda tem que ter mais carbono aqui para baixo, tá? Tem que ter duas partes de carbono com esse C dupla O aqui no meio. Então, a parte que estiver com o dupla O, olha aqui, ó, você vai observar assim, vai olhar e vai contar aqui os carbonos, as ligações e vai terminar em oato. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um oato, que a gente vai chamar ele de etanoato. E o que sobrou, eu vou dar nome de ramificação, terminando não com um il apenas, mas com ila, tá? Mas é nome de ramificação, era para ser um il, mas a gente emenda um azinho aqui. Então, eu vou contar quantos carbonos tem aqui, um só, então é o metil, mas a gente vai chamar de metila. Etanoato, e ainda tem que colocar o D, tá? Metila esse. De metila. Então, é uma estrutura fácil de reconhecer, porque tem que estar no meio. E pelo nome também, ó. Tudo que tiver oato de ila é o nosso éster. E os ésteres também poderão ter, vamos ver aqui o que eu tenho de éster. Poderão ter também o benzeno. E aí ele vai ser chamado, olha só, vamos colocar aqui o benzeninho, C dupla O, porque o dupla O não vai poder encaixar ali, ó. Opa, oxigênio, vamos colocar assim, ó. Ó, eu tenho que a parte que está com o dupla O tem que terminar em oato. Então, esse aqui a gente vai chamar de benzoato. Benzoato de alguma coisa. Então, eu venho aqui e olho. Quantos carbonos tem? Tem 2. Então, é de etila. Benzoato, benzeno, tem que ter a estrutura aqui do C dupla O e etila, 2 carbonos. Ok? Vamos fechar, então, a última função que eu trouxe hoje. São os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, nota, ó, a semelhança dele é com o éster, tá? A diferença é, olha aqui, ó, é que o éster vai estar no meio, então aqui ele tem carbonos. E o ácido carboxílico vai estar sempre na ponta, ó. Ele tem carbonos pra cá, mas aqui não tem, ó. Aqui embaixo não tem, então ele ganha um hidrogênio para fechar as duas ligações do oxigênio, ó. Fecha as duas do oxigênio e ele ganha esse hidrogênio aqui, tá sempre na ponta. Esse grupo funcional do ácido carboxílico, ele também tem um nome especial, ele é chamado de carboxila. Carboxila. Fiquem atentos a esses 3 nomes, tá, gente? Porque é comum aparecer exercícios que se coloca lá as estruturas das moléculas e daí pergunta, ou nomes, né? Coloca os nomezinhos assim e pergunta, qual função abaixo é carboxilada? O ácido carboxílico. Qual é carbonilada? Ou seja, qual tem carbonila? Carbonila ou é cetona ou é aldeído. Qual é hidroxilada? Ou seja, tem que ter hidroxila. Então, álcool, enol e fenol tem hidroxila, certo? Então, esses nomes eles são utilizados aí para decifrar qual função você está trabalhando. Fique atento. Então, o ácido carboxílico, olha, ele é bem facinho de utilizar, tá? De ser trabalhado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou ter, então, os carbonos montando a minha cadeia normalmente. Olha lá, ó. E o meu ácido, ele pode estar na ponta de lá também, tá? Pode estar para cima, pode estar para baixo. Eu estou pegando aqui os exemplos mais simples, mas claro que tem mais complexos. Então, você vai ver
a cadeia, tá aqui minha cadeia principal, e eu vou lá e vou colocar a expressão ácido, olha, tem que aparecer ácido, conto o número de carbonos, nesse caso aqui é um prop, porque tem três carbonos, porque só tem ligações simples entre os carbonos, e vou terminar a expressão para indicar que é um ácido com o sufixo oico. E venho aqui e encaixo ele, ó, ácido propanoico, certo? Facinho, né? Se ele for com 2 carbonos, ele é o etanoico. E se ele for com um carbono só, vai ganhar o hidrogênio aqui, ó, para fechar a quarta ligação do carbono, é o ácido metanoico, beleza? Tem que cuidar um pouquinho, porque nos ácidos carboxílicos gosta de aparecer o form e o acid. Form é um carbono, então esse aqui, ó, vai ser o ácido fórmico. Aí ele não fica oico, fica só ico, fórmico. E com 2 é o ácido acético. Inclusive, ácido acético é o vinagre, tá? Também gosta de aparecer o vinagre. Ácido acético, esse daqui, ó, com 2 carbonos. Beleza? E ainda tem o ácido benzoico. Adivinha o que ele tem? Ele tem benzeno, né? Ácido benzoico, olha só. Ok? OH, ó, carboxila aqui, ácido benzoico. Ele pode ter lá, ó, por exemplo, aqui, ó, uma ramificação, e aí eu posso utilizar quando eu tenho 2 coisas orto, meta, para. Então, esse daqui é o para, que está totalmente oposto. Para-metil ácido benzoico, ó. Para-metil ácido benzoico, ok? Gente, fechamos então essa aula para não ficar tão extensa. Como eu disse para vocês, é questão de treino, é questão de pegar agora tudo isso, fazer a tua própria síntese, teu próprio resumo e tentar identificar aí as suas dificuldades e assistir aí, fazer uma pesquisa maior sobre aquilo que você não entendeu, ok? Muito obrigada e até as próximas funções.